Olá, meu nome é Paulo Costa, esse é o canal Carro e Técnica. Seja bem-vindo se você estiver vindo aqui a primeira vez ao nosso canal. E quero mandar um abraço para o pessoal, para os inscritos do nosso canal, aqueles que já acompanham o nosso canal há mais tempo. Depois de um bom hiato aí sem produzir vídeos, devido a alguns empecilhos do dia a dia, mas agora nós vamos voltar e procurar manter a regularidade do nosso canal para passar um pouco da nossa experiência, certo? No que for possível passar através desse canal, né? E também assim como da nossa página no Facebook. Quero aproveitar e também mandar um abraço para todos que fazem parte da nossa comunidade do Facebook, aproveitar para convidar você, se você ainda não faz parte, a chegar lá e se inscrever, né, se registrar no nosso canal, na nossa página no Facebook, Carro e Técnica. Então é só chegar lá e será muito bem-vindo. Dessa vez eu venho falar do caso que nós pegamos, de um defeito que ele se arrastou por mais tempo do que deveria, certo? Na Reisa Car, aqui no interior do estado, no Mossoró. Então nós pegamos um problema lá no Corsa, certo? E esse problema se arrastou por mais tempo do que deveria, mas principalmente devido a todos os gatilhos, né, que tinha no veículo, né? Recursos técnicos não convencionais, popularmente conhecido como gambiarra. Então nós tivemos que organizar o chicote elétrico, utilizando o diagrama elétrico, utilizando o multímetro, né, o scanner, às vezes o osciloscópio, para poder a gente organizando a situação, deixando da forma original, para poder solucionar o problema, né, que era uma reação que a unidade tinha na falta, né, do reconhecimento de um determinado componente, que eu vou falar no final. Aproveitando esse gancho desse problema, nós vamos falar aqui sobre esse sistema que é utilizado pela GM, né, esse modelo de acionamento dos eletroventiladores, que não é muito comum, né, utilizando um dos eletroventiladores como uma resistência para criar uma queda de tensão no acionamento da primeira velocidade dos eletroventiladores, ok? Então vamos utilizar aqui o diagrama elétrico para a gente poder explanar para vocês, para você que ainda não conhece esse sistema, então não conhece mais, digamos, o passo a passo do funcionamento, para que você possa, numa oportunidade, tem muitos veículos utilizando esse sistema, então para que você possa, quando houver necessidade, você poder saber exatamente como funciona o sistema. Okay? Então, se você não tem esse conhecimento ainda, ou de uma forma plena, ou então se não conhece de forma alguma, então esse vídeo é para você. Okay? Então vamos ver aqui como é que funciona aqui o diagrama elétrico. Bom, então nós temos aqui o eletroventilador, certo? Esse eletroventilador é o externo, que ele fica pela frente, né, do radiador. Nós temos o relé da primeira velocidade, o relé reversível, o eletroventilador, dessa vez o mais conhecido interno, né, que fica por trás do radiador, certo? E o relé da segunda velocidade do radiador, certo? Aqui está como ventilador do radiador. Então esses três relés eles ficam ali abaixo do porta-luvas, certo? Por trás, abaixo do porta-luvas, naquela região, certo? Você vai encontrar no suporte esses três componentes. E no caso específico desse veículo, já havia sido bastante fuçado, né? Era um carro 2004, não tão velho assim, mas devido a talvez não conhecerem o sistema, fizeram várias alterações. Certo? Então, os componentes que nós temos, os atuadores que nós temos dos sistemas é o eletroventilador 2 e o eletroventilador 1. Então, como vai ocorrer o funcionamento do acionamento da primeira e segunda velocidade do eletroventilador? Veja bem aqui esse diagrama elétrico. Nós temos três relés, o relé da primeira velocidade do eletroventilador, ok? Então, do eletroventilador externo. Nós temos o relé reversível, que vai funcionar nas duas fases, primeira e segunda velocidade. Nós temos aqui o eletroventilador do radiador, o interno, e nós temos o relé da segunda velocidade. Então, na primeira fase de funcionamento, veja que seguindo toda a linha aqui a partir do primeiro ventilador, o que nós temos aqui?
nós temos uma alimentação positiva pelo fusível 20. Então, a corrente vai circular fusível 20, passa pelo ventilador da primeira velocidade. Ao ser acionado o relé através do pino A27, ok? Então, essa corrente ela vai circular pelo relé, sai pelo pino 87, certo? Vai entrar no pino 30 do relé reversível. Aqui eu vou ter o interruptor ligado, certo? Na condição do relé desligado, a fase 87A, ela permanece ligada, esse interruptor permanece ligado do 30 para o 87A. A corrente circula e chega à primeira velocidade interno, acionando ele na primeira velocidade, devido à queda de tensão causado pela bobina, né, pelo motor elétrico do primeiro eletroventilador. Então, nós vamos ter o funcionamento dos dois eletroventiladores nessa condição. Então, o que ocorreu? Nesse momento, houve o atingimento da temperatura de funcionamento da primeira velocidade, lá pela faixa dos 95 graus, e aí esse relé armando permite todo esse fluxo de corrente elétrica. Nós temos aqui dois eletroventiladores ligados em série. Okay? Então, nós vamos ter o funcionamento dos dois eletroventiladores, porém, certo, numa velocidade mais baixa. Quando for atingido das duas condições necessárias para o funcionamento da segunda velocidade, seja com acionamento do ar-condicionado, né, e atingir as condições de pressão suficiente, ou então, se houver um aumento da temperatura além da faixa normal de trabalho, o que vai acontecer? A unidade de comando vai acionar a segunda velocidade do eletroventilador através do relé. Ok? Então, nós vemos o que aqui? Nós temos aqui o relé, a segunda velocidade, alimentação positiva, certo? Vindo do fusível. Okay? E essa alimentação também, uma alimentação 30, vindo do fusível 7. A partir do momento que, através do pino A29, a unidade envia esse comando para o relé, ele arma e entrega uma alimentação positiva direto, certo? Sem haver queda de tensão. E aí ela vai acionar a velocidade do ventilador. O ventilador vai ser acionado, vai funcionar numa velocidade mais alta, certo? Simultaneamente a esse processo, há também o comando através do pino A12 do relé reversível. Por quê? A unidade de comando vai objetivar com isso, né? O objetivo é fazer o eletroventilador externo, o eletroventilador que fica à frente do motor, ou melhor, à frente do radiador, ele funcionar na primeira velocidade. Para isso, ela enviando o comando para esse relé reversível, o que vai acontecer? Esse contato vai deixar de funcionar para o 87A e agora ele vai funcionar para o 87. O que vai ocorrer aqui nesse caso? Então, nós vamos ter agora uma entrega desse massa, ok? Para o relé, certo? Através do relé da primeira velocidade para o eletroventilador externo. Então, agora eu tenho um massa pleno aqui, ok? Deixa de haver a circulação da corrente elétrica para o ventilador interno, e agora, com esse contato fechado à massa, o eletroventilador vai funcionar também numa velocidade mais alta. Então, nós vamos ter o eletroventilador externo funcionando numa velocidade mais alta, assim como o ventilador interno. Então, a troca de calor vai ser muito mais rápida, certo? Tanto auxiliando no arrefecimento, no sistema de arrefecimento, como auxiliando na queda de temperatura do gás, né? Na verdade, ele vai estar em forma líquida que passa pelo condensador. Ok, pessoal? Então, esse é o funcionamento desse circuito, né? Com esses três relés, né? Relé da primeira e segunda velocidade, e o relé reversível que vai comutar, ora, no primeiro momento, ele vai estar normalmente fechado, mesmo ele desligado, ele vai estar normalmente fechado, fechando esse circuito, mantendo esses dois eletroventiladores ligados em série, e numa segunda fase ele vai entregar para esse eletroventilador, o eletroventilador externo menor, ele vai entregar o massa e
permitir, fazer com que ele trabalhe numa velocidade mais alta. Então nós vamos ter, como já citado, nós vamos ter os dois eletroventiladores funcionando nas duas velocidades, certo? Nosso caso aqui, como eu citei anteriormente, o nosso problema foi devido ao funcionamento irregular do eletroventilador. Então, quando ligava a ignição, apenas ao ligar a ignição do veículo, os eletroventiladores, todos dois, eles funcionavam na primeira velocidade e na sequência entrava o segundo. Depois que nós consertamos todos os arranjos, inclusive existia também um problema aqui no fio de resposta do sensor de pressão do ar-condicionado, né, no transdutor de pressão do ar-condicionado. Existia uma resistência na faixa de 300 kΩ que foi selecionado, foi resolvido depois que nós, testando o chicote, nós vimos essa resistência, tinha hora que a pressão oscilava. No princípio nós até achamos que o problema seria esse, mas após o reparo não houve solução. E aí, investigando mais, nós descobrimos que havia também uma ligação feita de forma correta também no fio, através do fio de comando do relé da embreagem do ar-condicionado, né, do compressor. Então, como a unidade de comando não identificava o relé, então como uma reação, por isso que eu citei no início, uma reação estranha, ela comandar os eletroventiladores na primeira e na sequência na segunda velocidade ao ligar apenas a ignição. Então, depois de feito toda a correção dos relés, da ligação dos relés que estavam ligados de forma errada, né, a pessoa o colega que passou anteriormente tentando resolver, fez várias alterações no circuito, e também após a solução do problema do pressostato, do fio de retorno do pressostato, ou melhor, transdutor de pressão, né? Então, depois da solução desse problema, mesmo assim a coisa não andou, né? O funcionamento não ficou correto. Então, após a identificação desse pino A28, nós conseguimos fazer com que a unidade de comando identificasse o relé da embreagem do compressor do ar-condicionado, e aí o problema ele foi solucionado. Como eu já citei, o único ponto estranho foi a reação da unidade de comando na falta do relé relacionar a primeira e a segunda velocidade, né? Ela fazia a sequência correta de acionamento, tanto do relé da primeira e da segunda velocidade, como também do relé reversível, mas estranho o fato devido à não identificação, né, a falta que ela estava sentindo desse relé, ela entrar nesse tipo de recovery, como a gente chama também. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Eu espero que ajude você a entender o funcionamento, para aqueles que não entendem o funcionamento, a ordem de funcionamento do sistema, qual é a função do relé reversível. O trabalho maior de resolver é aquilo, quando uma pessoa não capacitada passa por um defeito, então ela tentando resolver, faz um monte, né, de gambiarra, vários arranjos tentando consertar o problema, né? Existia também o problema do transdutor de pressão do ar-condicionado, né, da parte pneumática, né, onde tem a pressão, né, onde circula o ar-condicionado. E mais um aprendizado. A gente está sempre, mesmo conhecendo os sistemas, nós trabalhamos com multimarcas, nós sempre estamos sujeitos a estar aprendendo, pegar uma coisa nova, num sistema relativamente simples, mas que às vezes, devido às condições que a gente recebe o veículo, às vezes o defeito se estende mais, né? A solução do problema ela é um pouco retardada devido às condições que a gente recebe, principalmente no caso de veículos mais antigos, certo? Então, foi uma satisfação poder compartilhar isso com vocês. Façam parte da nossa, se não fizerem, façam parte da nossa comunidade, da nossa página, né? Curta a nossa página no Facebook,
Participe também, se inscreva se não é inscrito no nosso canal, aperte aqui no sininho para receber as notificações e se gostou, se foi útil para você, deixe o seu joinha aí para poder colaborar com essa nossa parte do nosso trabalho na área automotiva. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.